Olá, galera do canal. Esse aqui é o calendário lunisolar 13.3, a morte 14 de Nissan. No vídeo anterior eu mostrei que o Rodrigo Silva ele defende que Jesus morreu no dia 15 de Nissan. Eu defendo que Jesus morreu no dia 14 de Nissan. Nesse vídeo, eu vou mostrar o porquê que eu defendo que é dia 14 de Nissan. Os adventistas têm o costume de só aceitar como verdade fontes adventistas. E eu mostrei no vídeo anterior um pastor adventista mostrando que no dia 14 de Nissan era defendido pelos cristãos da língua grega, próximos de Jesus. E ele apresenta que essa visão de que Jesus morreu no dia 15 de Nissan vem da Igreja Católica Latina. O Rodrigo Silva não defende o posicionamento histórico daqueles que viveram durante o tempo de Jesus. Ele defende o posicionamento imposto pela Igreja Católica, que é a morte de Jesus no dia 15 de Nissan. Então, eu vou tentar deixar bem explícito o porquê que eu defendo que é dia 14 de Nissan, aplicando apenas os textos bíblicos. O Rodrigo Silva tinha reclamado com o Tiago, né? Que o Tiago não usa a Bíblia. Então, esse vídeo só vai ser só com a Bíblia. Vou mostrar apenas com a Bíblia e aqui ele vai se fartar de tantos textos bíblicos. Ok? Então, vamos lá. Como nós estamos falando da Páscoa, vamos ter que entender, então, a Páscoa, né? O que acontece no dia 14? A festa da Páscoa, comemorada em honra de Deus, o Senhor, começa ao pôr do sol no dia 14 do primeiro mês. Então, o dia 14, você tem a morte do cordeiro que é feito antes do pôr do sol. Então, antes do pôr do sol do dia 14 para o dia 15, você tem a morte do cordeiro. Esse cordeiro, ele é o que vai servir de alimento para o dia 15 de Nissan, ok? Então, o dia 14 é o dia da morte do cordeiro. Ainda falando do cordeiro, a gente precisa entender o seguinte: cada um podia sacrificar o seu? Então vamos ao texto bíblico. Olha aí, Rodrigo Silva, só texto bíblico, hein? Os animais oferecidos em sacrifício na Páscoa deverão ser mortos em um lugar só, isto é, no lugar de adoração escolhido pelo Senhor nosso Deus. Em nenhum outro lugar da terra que Deus lhes está dando, vocês poderão matar os animais. Matem os animais ao pôr do sol, pois foi nessa hora que vocês saíram do Egito. Então, como vocês puderam ver, o texto é claro. Não pode cada um matar o seu cordeiro em suas casas. É por isso que as pessoas tinham que se deslocar do seu país, da onde ela morava, até Jerusalém, porque ali foi selecionado e ali era o local do sacrifício do cordeiro. Por isso, todos se reuniam em Jerusalém no mês de Nissan para a comemoração da Páscoa, simplesmente porque isso é uma ordem bíblica. Todo mundo tinha que levar o seu cordeiro para ser sacrificado no mesmo lugar. Talvez você se pergunte, por que você está dando ênfase à morte do cordeiro no dia 14, né? E ser no mesmo lugar. Por quê? O que isso faz de diferença? A resposta é muito simples, porque eram os sacerdotes que faziam o sacrifício. Então, isso ocuparia o sacerdote por um grande período. Imagine quantos e quantos cordeiros os sacerdotes matavam no tempo na Páscoa de Jerusalém. Então, isso é uma coisa muito importante, porque demanda muito tempo do sacerdote, o serviço sacerdotal. Tá? Então, isso tem que estar muito claro na sua mente. Tá ok? Agora, voltando aqui para o dia 14, né? Eles comem pães asmos no dia 14? Então, vamos ao texto bíblico. Desde a tarde do dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 do mesmo mês, o pão que vocês comerem será feito sem fermento. Durante esses 7 dias não haverá fermento nas suas casas, pois quem comer pão com fermento, seja um estrangeiro que estiver vivendo no país, seja um israelita, será expulso do meio do povo de Israel. Portanto, nesses dias não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. Então, como vocês puderam ver, no dia 14 eles já começavam a limpeza dos fermentos dentro de suas casas. Então, no dia 14 era comum já se fazer a alimentação do pão sem fermento. E como todos sabem, os rabinos faziam as cercas e pelo fato de ter tanta restrição com relação a comer pão com fermento no dia 14 e no dia 15, então eles não comiam de forma nenhuma no dia 14 pão com fermento. Então, desde o dia 14 se fazia a alimentação do pão sem fermento. Ok? Agora que nós já entendemos o que acontece no dia 14, o que acontece então no dia 15?
Vamos ao texto bíblico. No dia 15 desse mês começa a festa dos pães sem fermento, em honra de Deus, o Senhor. Durante os 7 dias dessa festa, o pão que vocês comerem deverá ser feito sem fermento. No primeiro dia dessa festa, ninguém trabalhará, e todos deverão se reunir para adorar a Deus. Como vocês puderam ver, o dia 15 de Nissan, ele é o auge da festa. É quando você reúne as pessoas nas casas no período noturno para fazer a alimentação e comer o cordeiro. E no dia 15, na manhã seguinte, ninguém deve trabalhar e as pessoas têm que fazer a reunião para adoração a Deus. Então é um dia de santa convocação. É muito importante porque esse dia é o dia de fato principal da festa. Então, lembre-se disso. O dia 15 de Nissan é o dia principal da festa, tá ok? O Rodrigo Silva, ele defende que Jesus morreu no dia principal da festa, no dia da Santa Convocação. O Rodrigo Silva defende que Jesus morreu nesse dia, tá ok? Eu defendo que ele morreu um dia antes da Santa Convocação. Então aí você já vai vendo a divergência entre o meu pensamento e o pensamento do Rodrigo Silva, tá ok? Vocês vão ver agora como só há harmonia entre todos os 4 evangelhos, tanto a tradição joanina como na tradição sinótica, se você colocar no calendário que eu apresento, e aí você pode seguir os textos bíblicos do jeito que está lá e você vai ver que bate. Jesus em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Como você pode ver, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega na casa de Lázaro. Então, a Páscoa é dia 14 de Nissan. Então, vamos lá. Primeiro dia antes, tá aqui, ó. Primeiro dia antes, dia 13. Segundo dia antes, dia 12. Terceiro dia antes, dia 11. Quarto dia antes, é o dia 10. Quinto dia antes, 9. Sexto dia antes, aqui tá dia 8 de Nissan. No calendário que eu apresento, dia 8 é Shabat, ok? E ele estava na casa de Lázaro. Beleza. Dia 8, sábado, Jesus chega na casa de Lázaro e janta com Lázaro. Você vê aí que ele jantou com Lázaro. Ele passou como ele jantou na casa de Lázaro, então ele chegou à noite, lá antes do pôr do sol na casa de Lázaro. Então ele jantou, primeira refeição do dia do sábado, passou a manhã do sábado todo com Lázaro e ficou lá e descansou na casa de Lázaro o Shabat. Beleza? Então vamos lá. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando. Dando continuidade no próprio texto, João 12:12, estava aqui, ó. Jesus estava na casa de Lázaro 6 dias antes, dia 8 de Nissan. Então, 5 dias antes, que seria, no caso, o primeiro dia da semana, dia 9, foi a entrada triunfal. Está batendo com o texto bíblico. No primeiro dia da semana, Jesus entra em Jerusalém e é surpreendido pelos ramos e palmeiras, né, no primeiro dia da semana. Vamos para o segundo texto que fala dos dias antes da festa da Páscoa. E aqui nós estamos tratando da reunião dos religiosos. Então vamos ao texto. O plano para matar Jesus. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Então, 2 dias antes da Páscoa, foi quando teve a reunião dos fariseus, está aqui. Foi no 4º dia da semana, dia 12 de Nissan. Eles decidiram prender Jesus, só colocaram um requisito. Vamos prender Jesus e matá-lo? Vamos. Só que vamos fazer isso quando? Não durante a festa. Essa foi a decisão deles. E eles disse não durante a festa, porém, o Rodrigo Silva, ele diz exatamente o contrário, que eles prenderam Jesus e mataram durante a festa, no dia 15 de Nissan, no dia principal da festa da Páscoa.
Então, os que os fariseus, os religiosos, disseram foi não durante a festa. O Rodrigo Silva diz que foi durante a festa. Então, o que eu defendo é não durante a festa. O que o Rodrigo Silva defende é exatamente o contrário, é durante a festa. E o texto bíblico, você pode ver, diz com todas as letras, isso está no Evangelho de Mateus, de Lucas, de Marcos. Ele fala exatamente assim: não durante a festa, ok? Então aí, o Rodrigo Silva fala uma coisa, a Bíblia outra. Uma coisa que talvez você nunca parou para analisar. Quando Judas entra no plano dos fariseus, quando que ele se propõe a entrar no plano dos fariseus? Isso está descrito em Lucas 22:3. Vamos ao texto. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12 discípulos. Judas foi falar com os chefes dos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo para combinar a maneira como ele ia lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus a eles sem que o povo ficasse sabendo. O texto bíblico não deixa dúvida que Judas ele entrou em contato com os religiosos depois da reunião que eles decidiram matar Jesus. Então, a reunião que eles decidiram matar Jesus foi no dia 12 de Nissan, 2 dias antes da Páscoa. Então, provavelmente, Judas ele se reuniu um dia antes da Páscoa, que seria, no caso, dia 13 de Nissan. Por que que eu digo que é dia 13, né? Porque dia 13 de Nissan? Porque o texto, logo em seguida, ele fala, olha aqui, ó, chegou o dia da festa dos pães sem fermento, o dia em que os judeus matavam o carneirinho para comemorar a Páscoa. Então não tem o que interpretar, porque o texto já diz que chegou o dia 14, que é o dia que mata o cordeiro. Se chegou o dia 14, se ele está falando que Judas reuniu antes e aí ele programou matar Jesus, ele entrou no plano dos fariseus, de matar Jesus não durante a festa, não no dia 15, então não tem para onde correr. Só sobrou o dia 13. Então é por isso que eu digo e afirmo categoricamente que Judas Iscariotes se reuniu com os religiosos no dia 13 de Nissan. O Rodrigo Silva ele está com uma batata quente na mão, porque ele não pode negar que Jesus comeu a ceia no dia 14 de Nissan, ele não pode dizer que não tem essa possibilidade, porque existe essa possibilidade. Então, segundo a análise que eu estou apresentando para você, a última semana ficou assim, ó, Jesus comeu a Páscoa no dia 14 de Nissan, véspera da peça, primeiro ceder à noite, conforme a tradição. E eu explico exatamente nesse vídeo aqui, calendário lunisolar 13.2, duas possibilidades. Por quê? Da onde surgiu essa possibilidade do dia 14 de Nissan ser o dia que Jesus comeu a Páscoa e o dia que ele morreu? O Rodrigo Silva vai está numa situação difícil, porque esse dia não pode ser negado na história, porque ele é defendido, escute bem o que eu estou falando, ele é defendido pelos cristãos históricos da igreja grega, tá? O que o Rodrigo Silva está defendendo, volto a dizer, é a visão católica romana da igreja latina. Você decide a fonte mais confiável que você quer aceitar. Se são os cristãos perto do tempo de Jesus, da igreja grega, ou os católicos romanos da igreja latina do século IV. Fica ao seu critério, tá ok? Então vamos continuar aqui a análise. Então vamos lá, aplicando o plano dos fariseus. Judas sai da ceia e encontra o exército. Judas leva o exército para o Getsêmani na madrugada do dia 14 de Nissan, para que se cumpra o não durante a festa. Jesus é julgado pelos fariseus antes do nascer do sol do dia 14. Tudo isso está acontecendo não durante a festa, tá? Ainda no dia 14, Jesus é julgado pelos romanos e condenado. 5. Jesus morre na tardinha do dia 14, momento que os sacerdotes somem de cena para o sacrifício do cordeiro pascual do povo. Como eu já disse, antes de Jesus morrer, 3 horas da tarde, os fariseus somem e eles estavam lá no templo fazendo a matança do cordeiro. Por isso que era tão importante minha introdução, porque eles sumiram da cena antes de Jesus morrer e eles estavam lá já fazendo o seu trabalho sacerdotal nas 3 horas da tarde. Dia 15 tinha a ceia bíblica da Páscoa, que era o dia 15 de Nissan, e de manhã a Santa Convocação. E número 7,
Assim, o plano dos fariseus saiu exatamente como planejado. Então, na minha visão, o plano dos fariseus foi um sucesso, mas na visão do Rodrigo Silva foi um fracasso, né? Porque eles planejaram não ser durante a festa e o Rodrigo Silva disse que foi durante a festa e eu estou dizendo que não foi durante a festa e eu estou explicando por que que eu defendo não durante a festa. O sepultamento de Jesus. Já era quase noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele traz pontos importantes. Ele fala que Jesus morreu antes do pôr do sol da véspera do sábado, ou seja, né, no calendário que o Rodrigo Silva defende, foi no dia 15 e esse dia 15 tem que cair exatamente numa sexta-feira do calendário gregoriano. Eu vou mostrar que isso é impossível. Eu vou mostrar isso de forma científica com fatos, tá ok? Matemática, tá? E aí não tem para onde correr, porque contra fatos não há argumento. Então esse será a temática do meu vídeo que eu vou desfazer essa afirmação do Rodrigo Silva. Contra fatos não há argumentos. Espero que vocês aguardem esse vídeo e aí não tem para onde correr, né? Quanto a fatos, de fato, não há argumento. Agora, falando do calendário lunisolar, no calendário lunisolar, todo dia 14 de todos os meses, de todos os anos, vai cair no sexto dia de trabalho. Então, no calendário lunisolar já bate por si só pela estrutura do calendário, porque o calendário tem a mesma estrutura. O mês tem a mesma estrutura o ano todo, ok? No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: Depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois esta última mentira seria pior do que a primeira. A reunião dos fariseus no sábado. Jesus morreu no dia 14 de Nissan, sexto dia de trabalho. Passou o sexto dia de trabalho, após o pôr do sol, iniciou o dia 15 de Nissan, Páscoa, tá? Então foi o sétimo dia da semana. Ali teve a primeira refeição, que foi a ceia. No dia seguinte, o dia depois da sexta-feira, que era o dia da Santa Convocação, os sacerdotes e os fariseus estavam ali, reunidos fazendo a Santa Convocação, envolvido com a Santa Convocação. Eles abriram um parênteses, movido pelo medo do que poderia acontecer, e fizeram essa reunião em oculto com o Pilatos, pedindo para que ele guardasse o túmulo, para que os discípulos não forjassem uma ressurreição e eles serem pegos de calça curta. Então eles estavam morrendo de medo a ponto deles pegarem e abrirem espaço horário deles lá de fazer a Santa Convocação para fazer essa reunião com Pilatos. Então, na visão que eu defendo, a única ação que os fariseus tiveram no sábado, tá? No sábado, no dia da Santa Convocação, ok? Dia 15 de Nissan, foi essa reunião com o Pilatos movido pelo medo. Agora, o Rodrigo Silva, ele defende que os fariseus, os escribas, os sacerdotes fizeram diversas e diversas coisas no dia da Santa Convocação, inclusive mataram Jesus. Nesse vídeo aqui, calendário lunisolar 13.1, a Bíblia é a única fonte, eu mostro que a fala que o Rodrigo Silva está defendendo, nem mesmo a Bíblia Andrews defende, a Bíblia da Adventista, ela fala o contrário de Rodrigo Silva, e, pasmem, a Ellen G. White, ela fala o contrário de Rodrigo Silva, e eu mostro nesse vídeo aqui. Então, eu aconselho vocês verem esse vídeo e vocês vão ver que nem a Bíblia de Estudo Adventista defende o que o Rodrigo Silva está defendendo e nem Ellen G. White, tá certo? Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Bem, galera, eu peço até desculpa pelo tamanho do vídeo, mas para mostrar ponto a ponto do calendário usando a Bíblia, eu preciso citar os textos e isso faz com que o vídeo fique um pouco extenso. Você pode ver que todos os meus vídeos não passavam de 10 minutos, um ou outro passou. Esse teve 20, mas eu estou mostrando para vocês ponto a ponto
no calendário lunisolar, no calendário que eu defendo, a harmonia que tem com os textos bíblicos, tanto da tradição sinótica quanto da tradição joanina, tá? Então, aqui na tradição joanina, domingo, bem cedo, seria no caso, Jesus morreu no dia 14 de Nissan, dia 15 de Nissan ele estava morto na sepultura, e no dia 16 de Nissan, que seria o primeiro dia da semana de trabalho, né? Que no caso aí o texto está chamando de domingo, ele ressuscitou. Então está aqui, ressurreição. E esse dia também é o primeiro dia de Homer, né? Que seria o início da festa da semana, o primeiro dia da festa da semana. Então, eu estou mostrando de forma simples e texto a texto o porquê que eu defendo que Jesus morreu no dia 14 de Nissan, apresentando apenas com os textos bíblicos. Tá ok? Assim eu encerro esse vídeo e aguardo os próximos conteúdos do canal.